alunos, vamos continuar o nosso módulo 6 do nosso curso preparatório para a CPA 10 da Ambima. Bem, ainda continuando no produto ações, nós vamos falar agora de desdobramento, split, e agrupamento, implit. O que é isso? Antes de ler os slides, vamos tentar explicar com as nossas palavras o que seja o desdobramento, ou seja, split, e o agrupamento, implit. Vamos supor que uma determinada empresa ela tenha uma ação no mercado, o valor da ação de uma sociedade anônima no mercado seja de R$200. R$200. Observe bem, eu estou falando uma ação pelo valor de R$200. Então, você nota que é um valor muito alto. E o objetivo da sociedade anônima, que a gente já falou isso, né? Uma sociedade anônima de capital aberto, que tem ações negociadas na bolsa, é que essas ações elas estejam na mão de muitos investidores, muitos acionistas, ou seja, que a pulverização seja bem elevada. E isso é bom porque dá um direito de participação a vários investidores. Observe que quando uma sociedade anônima tiver um valor por ação de R$200, serão poucos investidores, né, que terão condições de comprar uma ação nesse nível. Porque nós temos que lembrar ainda do lote padrão. Então, normalmente o lote padrão são 100 ações. Isso quer dizer que se uma pessoa quisesse comprar um lote padrão dessa companhia hipotética, cuja ação seja R$200, ele teria que ter R$20 mil, né, para comprar um lote padrão que tem 100 ações, não é verdade? Então isso fica muito caro para o investidor. E aí a opção da empresa é fazer um desdobramento, é baixar o valor sem mudar a constituição do capital. Então no slide aí a gente fala num desdobramento na razão de 1:10. Em outras palavras, eu tenho um acionista que tem uma ação, né? Então, uma ação, o acionista tem uma ação que vale R$200. Eu fazer um desdobramento de 1:10, ou seja, o acionista passará a ter 10 ações, cujo valor agora não será de R$200, mas de R$20. Isso aqui é o que a gente chama de desdobramento. Desdobramento ou, como diz em inglês, split. Split. Então vejam bem, veja que o acionista, esse investidor, ele não ficou nem mais rico nem mais pobre. Antes ele tinha uma ação que custava R$200. Isso para a sociedade anônima não era bom, porque isso diminuía o número de movimentação financeira na bolsa, ou seja, a liquidez da empresa ia diminuir, porque poucos investidores teriam condições de comprar o lote padrão de 100 ações. Agora, você fazendo um desdobramento, né, você diz para o acionista, agora a sua ação não vale 200. Uma ação sua agora vale 20. Em compensação, você não tem uma ação, você passa a ter 10 ações. Agora fica claro, pessoal, o acionista aqui ele continua com o mesmo poder aquisitivo. O capital social da empresa não foi alterado de forma alguma. Isso aqui houve apenas um ajuste patrimonial. Então, no split, o objetivo é dar mais liquidez às ações, mais liquidez para que elas sejam transacionadas, sejam negociadas com o maior número de pessoas interessadas em entrar no mercado de capitais. Só lembrar que para uma sociedade anônima aberta fazer o desdobramento, ela deve ter a autorização, como diz aí no slide, da Assembleia Geral. Ok? Eu já vi muitas questões de concurso que diz assim, ao fazer o desdobramento, ou seja, ao fazer o split, o capital social da empresa foi alterado. De forma alguma, o capital social da empresa não foi alterado, apenas houve um ajuste patrimonial. O número de ações aumentou, fazendo com que o preço da ação diminua, dando maior liquidez para as suas negociações em bolsa. Bem, no caso do implit, que é o nosso próximo slide, é o contrário, gente. Olha só, às vezes o valor da ação ela fica muito baixo, fica com um valor muito diminuto, muito pequeno.
E isso também não é bom para a sociedade anônima, pessoal, porque isso pode dar uma ideia que essa empresa ela não tem valor, ela é muito, digamos assim, pobre, paupérrima, porque as ações não valem nada. No exemplo aqui que eu estou dando um exemplo de 1 centavo. Já pensou? Uma ação de 1 centavo fica muito baixo. E aí a sociedade anônima decide fazer um split, decide fazer um agrupamento. E olha aí, na mesma razão, no caso aí ele fez na razão de 100 para 1. Então você tem uma ação de 1 centavo e aí faz uma proporção de 100. Né? No split, uma ação, agora eu vou falar aqui do split, né? Que é agrupamento, split ou agrupamento, tá? Então no exemplo que eu estou dando aqui, ó, uma ação valendo 1 centavo. Olha só, 1 centavo. Então o que a sociedade resolveu? Fazer um agrupamento de 1 para 100. Ou seja, você agora, né, em vez de ter uma ação valendo no caso, na razão de 100 para 1, cada ação passaria a valer R$1. Ou seja, se eu multiplicar por 100 agora, tá? Se eu multiplicar por 100, eu vou ficar agora na razão de R$1, tá? É R$1, porque se eu pegar esse valor e dividir ele por 100, vai dar exatamente a questão de 1 centavo. Então, no split é o contrário, a ação ela está muito, digamos assim, muito baixa. E isso, de certa forma, dá uma conotação que a empresa tem pouco valor. E aí você transforma esse valor que era unitário, né, de 1 centavo, né, uma ação com valor unitário de 1 centavo poderia ser agrupado na razão de 100 para 1. Com isso, cada ação passaria a valer R$1, né, e a quantidade de ações seria de 100. 100 ações. 100 ações valendo R$1, ou seja, só um ajuste patrimonial, que aí você dá uma conotação melhor para o valor dessa ação. Então, repetindo, no desdobramento você quer aumentar a liquidez, porque o valor da ação está muito elevado. Então você desdobra esse valor. Claro que sem ter aumento de riqueza para ninguém. O acionista não fica mais rico nem mais pobre. Nem também o capital social da empresa mudou de valor. Apenas houve um ajuste patrimonial, como eu já falei. No split a ação estava muito baixinha, né? Estava valendo 1 centavo, e aí você transforma ela num valor maior, tá? Só que agora você vai ter não mais uma ação, você vai ter 100 ações que vai valer aquele 100 vezes 1 centavo, ou seja, também apenas um ajuste patrimonial, tá? O capital social da empresa fica o mesmo, e assim como no split, né, que é o desdobramento, houve a autorização da Assembleia Geral de Acionistas, né? Aqui também no split vai haver, só para deixar aqui, né? Vou deixar aqui 100 ações, né? No split, 100 ações, só que agora valendo R$1. R$1. E andando 2 casas, né, para a direita. R$1. Legal, gente? Então essa é a explicação de desdobramento, split, e de agrupamento split. Provavelmente pode ser que tenha um exercício, né, que a gente vai fazer lá na frente, para isso ficar mais claro para vocês. Bem, vamos falar agora dos riscos inerentes ao mercado de ações. Eu percebo que essa questão do risco do produto ações é bastante cobrado nas certificações da Anbima. Normalmente, um investimento financeiro ele tem 3 tipos de risco. Normalmente, um investimento financeiro, né, ele possui 3 riscos, 3 tipos de risco, tá? 3 tipos de risco. Então existe o risco de crédito, existe o risco de mercado, e existe o risco de liquidez. Então, a maioria dos investimentos financeiros possui esses 3 tipos de risco. Só que ações, que é o produto que eu estou falando agora, o produto ações do mercado de capitais, ele não tem esses 3 riscos, e eu vou explicar. Primeiramente eu vou explicar a diferença desses riscos de cada um, tá? E depois eu vou dizer por que o produto ações não possui esses 3 riscos. Vamos falar, o que é risco de crédito, gente? Preste atenção. Risco de crédito
é quando você fecha um contrato, fecha um acordo e esse acordo não é honrado. Ou seja, uma das partes não cumpre o que foi acordado. Então, por exemplo, a inadimplência, quando você faz o empréstimo e o devedor, no dia de pagar esse empréstimo, ele não paga o empréstimo. Então, ele faltou honrar o pagamento acordado. Isso é risco de crédito. Risco de mercado. Risco de mercado está muito voltado para a oscilação de preços ou variação de taxa de juros, tá? Variação de preços ou variação de taxas, oscilação desses valores, taxas e preços. E o risco de liquidez é aquele risco que o investidor ele não consegue fazer com que o seu ativo, né, ele se transforme em dinheiro, ele se transforme em moeda. Você está com um ativo na mão, deseja vendê-lo, mas não acha uma contraparte que feche essa operação e que você consiga vender. Repetindo, risco de crédito, a questão de honra, a falta do pagamento. Risco de mercado, oscilação de preços, de taxa. Risco de liquidez seria a questão de você ter dificuldade de transformar seu ativo, né, em moeda, né, em recursos financeiros. Bem, a gente diz que para ações, as ações não possuem, pessoal, risco de crédito. Tá? No ações, tá? O produto ações não tem risco de crédito. Então guarde isso. O produto ações do mercado de capitais, ele não possui risco de crédito, tá? Aí você pergunta, e os demais investimentos? Se você for falar na poupança, a poupança tem risco de crédito. Tem risco de liquidez e tem risco de mercado. Os depósitos a prazo também tem esses três riscos. Agora me explique por que as ações não têm risco de crédito. Pessoal, quando você compra uma ação, tá? Você deu a oferta de compra, a corretora foi lá na Bolsa de Valores e comprou a ação para você. Na hora que você recebe, né, a informação da corretora que a sua ordem, seja ela de compra ou venda, foi efetivado, em D+3, como nós falamos, se você vendeu, o dinheiro vai estar na sua conta. Se você comprou, você vai pagar em D+3. E você diz, e se o cara não pagar? Se o cara não pagar, ou seja, se o investidor, aquele que comprou ou vendeu, não pagar, essa operação foi processada na Bolsa de Valores, pessoal, através da corretora. E aí, se vocês lembrarem das primeiras aulas, a Bolsa de Valores é o que a gente chama de clearing house, ou seja, é uma casa de limpeza que vai efetivamente fazer a liquidação desse contrato de compra e venda. Então, que chova que faça sol, a clearing house, que no caso das ações é a Câmara de Ações, ela vai processar essa ordem de compra e de venda. Tá, e se aí, como é que vai ficar o cara que não pagou? Aí é um problema da Bolsa que vai se resolver com essa pessoa que ficou inadimplente. A Bolsa vai ter de alguma forma como reaver esses investimentos realizados, né, esses valores que foram pagos. Então vamos lá guardar para a nossa certificação. O produto ações, né, a compra de ações no mercado de capitais, só tem dois tipos de risco. O risco de mercado e o risco de liquidez. E eu vou explicar. Risco de mercado para o produto ações. O preço da ação pode oscilar muito, pode variar muito. Né? Pode estar um valor muito alto em determinado dia e no outro dia está muito baixo. Risco de mercado. Risco de liquidez no produto ações. Você comprou uma ação, mas infelizmente essa ação, digamos assim, micou. É a expressão do mercado financeiro. Você não consegue vender esse ativo para outro investidor. Então esse é risco de liquidez. Mas em hipótese alguma, o produto ações tem risco de crédito. Risco de crédito não, porque na hora que a ação for negociada na Bolsa de Valores, tá, esses valores vão ser honrados pela clearing house, né, pela casa de limpeza, que no caso do produto ações é a Câmara de Ações. Tudo bem? Espero que vocês tenham guardado muito bem a definição desses três riscos, né, as diferenças, e que o produto ações não possui o risco de crédito. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até lá!